Olá! Bem-vindo ao canal Se Salva Cristão. Graça e paz a você. Uma sala cheia de estudantes cristãos foi questionada. Quantos de vocês acreditam em sinais e maravilhas? Alguém disse rapidamente: depende de onde eles são, do diabo ou de Jesus. O professor respondeu e disse: independentemente de quem sejam, quantos de vocês acreditam que sinais e maravilhas podem acontecer? Todas as mãos foram para cima. Ele então perguntou: então vocês acreditam que Jesus Cristo pode realizar sinais e maravilhas? A turma estava de acordo. Sim, ele pode. Então o professor perguntou: vocês acreditam que o diabo pode realizar sinais e maravilhas? Os alunos responderam hesitantemente, sem nenhuma convicção real sobre a resposta a esta pergunta. A maioria dos alunos levantou as mãos. O professor então disse com ousadia, Mateus capítulo 24 versículo 24, pois surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão grandes sinais e maravilhas. Assim como o líder se desgarra, se possível, até os eleitos. Veja, muitas pessoas acreditam que somente Jesus Cristo pode realizar grandes sinais e maravilhas. No entanto, isso também é verdade para o diabo. A Bíblia diz que muitas pessoas perecem por falta de conhecimento. E se você não tem o conhecimento que está na Bíblia, o conhecimento que revela como o diabo é capaz de realizar grandes sinais e maravilhas, então como você distinguirá a obra de Deus e a obra de Satanás? 2 Tessalonicenses capítulo 2 versículos 9 e 10 diz: a vinda do iníquo é pela ação de Satanás, com todo o poder e falsos sinais e prodígios, e com todo engano perverso para os que estão perecendo, porque eles se recusam a amar a verdade e assim serem salvos. Ouça isso cuidadosamente, com todo o poder e falsos sinais e maravilhas, e com todo engano perverso. Meus caros, há um grande mal entre nós. E esse mal é chamado de engano. Ele foi projetado pelo inimigo em uma tentativa de nos enganar, para nos enganar a acreditar no mal pelo bem. Assim, a tarefa à mão de todos os crentes é um ponto. Como distinguimos o divino do diabólico? 1 João capítulo 4 versículo 1 a 3 diz: amados, não creiais a todo espírito, mas provai os espíritos para ver se eles são de Deus. Pois muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Nisto você conhece o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não é de Deus. Este é o espírito do anticristo, que você ouviu que estava chegando e agora já está no mundo. Então veja, se você algum dia for ver grandes sinais e maravilhas, teste os espíritos. E você pode estar se perguntando: bem, como exatamente eu testo os espíritos? O que eu faço? Bem, a passagem das Escrituras que acabamos de ler diz nos versículos 2 e 3, todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não é de Deus. Este é o espírito do anticristo, que você ouviu que estava chegando e agora já está no mundo. Se esse espírito reconhece que Jesus Cristo veio em carne, aqui na terra, morreu e ressuscitou, e agora está sentado à direita de Deus, então esse espírito é de Deus. No entanto, se esse espírito diz qualquer outra coisa além de Jesus, a Bíblia diz que este é o espírito do anticristo. Então, da próxima vez que você vir um pregador, um profeta, ou alguém realizando qualquer coisa sobrenatural, antes de bater palmas, antes de aceitar, antes de dizer qualquer coisa, ore para que o Espírito Santo lhe dê discernimento e então espere. Espere para ver se aquele ato estava glorificando a Jesus Cristo como Senhor.
Antes de bater palmas, teste o espírito para ver se ele confessa que Jesus Cristo é o Senhor. Teste se aquele milagre, aquela cura, aquele ato de maravilha, é realmente para a glória de Deus ou é para exaltar a pessoa. Deus está recebendo a glória e a honra? Ou o homem ou a mulher no palco está dizendo: olhe para mim, posso fazer isso o dia todo. Precisamos testar os espíritos. E acredito que a maioria dos sinais e maravilhas do diabo se reduz a 4 objetivos principais: dinheiro, fama, prazer e poder. O diabo fará sinais e maravilhas através de pessoas que são movidas por um desses objetivos. 1 João 4 versículo 4 a 6 diz: Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, pois aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles são do mundo, portanto eles falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve. Quem não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Então entenda que existem 2 espíritos em operação: o espírito da verdade e o espírito do erro. O espírito do erro está no mundo. É o espírito do anticristo. E a Bíblia diz claramente que eles falam do mundo, e o mundo os ouve. No entanto, você e eu não somos do mundo. Como filhos de Deus, a Bíblia nos diz que os vencemos, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Portanto, teste os espíritos antes de permitir que alguém se coloque diante de você, seja como um homem ou uma mulher de Deus. Ore por sensibilidade. Ore para que o Espírito Santo o guie na verdade, para que você não seja desviado. Há pessoas de Deus lá fora, pessoas que estão sendo poderosamente usadas pelo Senhor de várias maneiras. No entanto, existem aqueles enviados pelo diabo para criar confusão, para criar uma ilusão de verdade quando na verdade é engano. Portanto, encorajo-vos, devemos ser um povo unido ao Espírito da verdade. Devemos ser um povo cheio do Espírito Santo. Devemos ser um povo que testa os espíritos. Devemos ser um povo governado pela verdade que é Jesus Cristo. Agora, não se esqueça de dar um like, de se inscrever no canal e principalmente de compartilhar. Faça parte de um bem maior. Ajude-nos a ajudar. Obrigado. Glória a Deus e muitas bênçãos para você.